Oi pessoal, estamos de volta com a nossa sabatina, hoje nesta quinta-feira, dando continuidade a esta que é a segunda semana desta nossa rodada. Lembrando que a gente tem o apoio, tem o apoio da CID e também da OAB. Voltando para explicar quem não nos assistiu nas entrevistas anteriores, que são dois momentos da sabatina. O primeiro tem perguntas elaboradas pela redação e no segundo momento nós temos as perguntas que vieram das instituições de ensino superior, entidades representativas e também dos internautas leitores do Agora. A gente lembra também aos candidatos que obedeçam às regras da sabatina para que possa fluir de forma democrática e haja mais tempo para a apresentação dos projetos. Conosco aqui hoje, Lohana França, candidata a deputada estadual. Seja muito bem-vinda, Lohana, mais uma vez. Obrigada, Gisele. Obrigada a todos do Jornal Agora, da CID, por essa oportunidade tão importante para que a gente discuta nossos projetos para Minas Gerais. E obrigada a todos que estão aqui assistindo com a gente. Ok, colocando o cronômetro para rodar. A primeira pergunta, Lohana, durante seu mandato você protagonizou, durante o mandato até agora, na verdade, atritos com um vereador que também concorre a uma vaga para deputado estadual. Caso os dois sejam eleitos, haverá bandeira branca em prol de Divinópolis e região? Eu acho muito importante que a gente guarde a devida proporção quando a gente fala sobre as coisas, sabe, Gisele? É errôneo, ao meu ver, que você classifique como atritos o que há entre mim e entre o outro vereador. O que há são ataques por parte dele e defesas por minha parte. Afinal, quando eu sou chamada de algumas coisas, eu preciso me defender. Caso contrário, eu teria sangue de barata ou seria covarde. E essa não é a posição de uma mulher pública, né? Então, a minha parte sempre existiu da bandeira branca e a minha vontade é de trabalhar. Infelizmente, esse senhor vereador, ele é um nome que notavelmente só aparece quando fala dos irmãos políticos ou mal de mim. Então, essa é uma estratégia que ele utiliza para estar nos holofotes e que infelizmente tem dado certo. Haja vista que a primeira pergunta que você escolheu começar hoje foi falando sobre isso. Exatamente. A gente escreveu atrito porque quando há... o que há são ataques por parte dele e quando defesas há por minha ataques parte. e resposta e o outro responde, não deixa de ser um atrito, né? Mesmo que de forma menos violenta de uma parte ou de outra, acaba sendo. Respondida, Lohana, vamos para a segunda pergunta. Você já declarou apoio a Alexandre Calil na disputa para o governo de Minas. Mas se Zema for eleito, como pretende articular recursos para a cidade sendo oposição? É importante dizer que as emendas têm o nome de emendas impositivas. Por isso, o envio de emendas não está vinculado a ser base do governo. Essa foi uma mudança importante feita na Constituição a nível federal e também no Estatuto do Estado, na Constituição do Estado, para garantir que os deputados não precisam ser base de governo algum para receberem recurso público pago pelo imposto de todos os mineiros e mineiras. Apesar disso, como vereadora em Divinópolis, eu tenho a capacidade de separar muito bem aquilo que é oposição daquilo que é construção coletiva pelo bem da cidade, e nós avançamos em muitos aspectos. A luta pelos professores de apoio, por exemplo, dá frutos até hoje. A minha fiscalização enquanto oposição obrigou o prefeito a sair de 70 para 250 professores de apoio após denúncia minha na Promotoria de Infância e Juventude e decisão do promotor para que a prefeitura contratasse 250 professores de apoio. Em seguida, para o orçamento desse ano, a prefeitura já se ajustou e mandou um projeto para a Câmara aumentando para 400 professores de apoio, o que mostra que a gente consegue conversar mesmo estando num espectro ideológico diferente, porque o importante é construir para os mineiros. Exatamente, a população representa. A gente pergunta porque já vimos aí acontecer do executivo travar alguma coisa quando sabe que o vereador ou o deputado é oposição, prefere adiantar alguma coisa quando se trata da base. Mas respondida a pergunta... Da minha parte, eu vou fazer tudo para que isso não aconteça. A terceira pergunta, o que você tem a dizer sobre as pessoas que afirmam que você teria usado a CPI da educação como palanque político? Eu tenho um documento do Ministério Público Eleitoral que desmente elas. Então, acho que nada melhor do que a palavra de um promotor do Ministério Público Eleitoral que escreveu categoricamente que não houve uso político por minha parte da CPI da educação. Então, muito além da minha opinião, muito além do que eu penso, eu tenho um documento assinado e carimbado por uma pessoa dotada de fé pública, assinado e carimbado por um servidor público, distante da realidade de Divinópolis, com quem eu não convivo, com quem eu não tenho amizade, que muito provavelmente nem me conhece, mas que afirmou categoricamente que eu não fiz uso político eleitoral da CPI da educação.
Então eu sugiro que as pessoas que falam esse tipo de coisa se libertem desse discurso, já que ele já está ultrapassado e já foi negado até pela autoridade competente. Ok, quarta pergunta. Você recebeu muitas críticas após ser a única que votou contra o projeto que proibiu o ensino de linguagem neutra em Divinópolis. Se arrepende dessa decisão? De forma alguma, eu votaria exatamente da mesma forma. O meu parecer, como presidente da Comissão de Educação, foi baseado no parecer do Conselho Municipal de Educação, que tem representantes de várias escolas, de vários níveis de formação, e o Conselho Municipal de Educação foi majoritariamente contra o projeto também. O Conselho, com formação técnica para avaliar esse projeto, inclusive muito superior a dos vereadores que ele votaram, superior à minha, inclusive, e eles foram contrários a esse projeto, já que ele fere a Lei de Diretriz e Bases de Educação, já que ele fere a Política Nacional do Livro Didático, e esse projeto é inconstitucional. Tanto é que a minha afirmação da inconstitucionalidade dele foi confirmada poucos dias depois, já que o STF se manifestou sobre um projeto muito semelhante de um deputado estadual de outro estado que também proibia a linguagem neutra e o STF derrubou a lei como inconstitucional. Então é questão de tempo para que essa lei também seja derrubada em Divinópolis, porque ela é inconstitucional. O que aconteceu, Gisele, foi que os vereadores se sentiram amedrontados pela multidão que lá estava. Mas ao político não cabe o lugar do medo. Ao político cabe o lugar da coragem e do posicionamento. E cabe, acima de tudo, o cumprimento da Constituição, porque foi isso que a gente jurou quando a gente tomou posse. E a Constituição brasileira foi rasgada naquele dia. Eu perguntei para a própria secretária municipal de educação, escolhida pelo prefeito, irmão do vereador autor do projeto, se havia ensino da linguagem neutra em Divinópolis. E ela disse que nas escolas municipais não havia. O vereador só legisla sobre escola municipal. O vereador alegou que estava legislando sobre uma universidade estadual. O vereador não legisla sobre uma autarquia estadual. Leis muito básicas foram descumpridas e cabe ao divinopolitano pensar se a gente merece divinopolitanos que desconhecem, vereadores divinopolitanos que desconhecem tanto as nossas leis. Ok. Por que não decidiu concluir seu mandato como vereadora para depois tentar uma vaga na Assembleia? Essa pergunta é muito boa. Essa foi uma coisa que tirou muitas noites de sono minhas, Gisele, porque afinal de contas eu estou num lugar de relativo conforto. Eu tenho 2 anos e meio como vereadora pela frente, ainda tenho perspectiva de fazer muita coisa, mas o que acontece é que eu comecei a ser chamada na rua. As pessoas me perguntavam: Lohana, você vai ser candidata a deputada estadual ou deputada federal? Lohana, e aí, esse ano, o que você vai fazer? Vai ser candidata a quê? Lohana, eu te quero na Assembleia. Sua voz é necessária na Assembleia. O Centro-Oeste não tem uma representante feminina na Assembleia. A gente precisa de alguém que faça mais do que gritar. A gente precisa de pessoas com formação, pessoas que são capazes de conversar, de articular, de pensar política pública. Não é só vídeo. Até porque se grito resolvesse alguma coisa, Gisele, porco não morreria. Então a gente ouviu isso nas ruas, não só eu, a minha equipe, a minha família, e eu decidi que seria necessário dar esse passo de coragem, porque é um passo de muita coragem. Se eu já era vidraça, eu me tornei uma vidraça gigante e decidi assumir essa candidatura a deputada estadual por ter certeza que o apoio das ruas estava vindo com força. Gente de outras cidades falando: eu queria tanto poder votar em você, mas você está em Divinópolis, eu quero seu trabalho por Minas Gerais. Então a gente abraçou esse desafio, que de fato foi uma saída da zona de conforto, com muita animação, por entender que Minas Gerais pode mais. Ok. E mais um motivo, eu posso só complementar? Claro. Eu também comecei a perceber que a gente tinha alguns problemas que não eram só de Divinópolis. Por exemplo, a evasão escolar, que hoje é uma coisa que tira meu sono na nossa cidade. Evasão escolar, Gisele, é um problema mineiro, não é um problema de Divinópolis. As mulheres vítimas de violência, esse é um problema mineiro. Mulher apanha no sul de Minas, no Centro-Oeste, na região metropolitana e na Zona da Mata. Aluno sai da escola em todas essas regiões. A gente tem produtor cultural do interior mal em todos os interiores do Brasil. Então eu comecei a perceber que questões que me preocupavam muito não eram questões de Divinópolis, eram questões mineiras. E a gente precisa de política pública a nível de estado para corrigir tudo isso. Que automaticamente refletem nos municípios. Claro, né? Sim. Para finalizar essa primeira parte, Lohana, uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos que vieram até agora na sabatina é sobre o fundão eleitoral. Você foi uma das candidatas que recebeu e tem outros que vieram também que não receberam. Eu queria sua posição sobre isso. Eu estou utilizando o fundão eleitoral na nossa campanha e eu entendo, é preciso dizer que eu entendo a revolta dos brasileiros e brasileiras com o fundão eleitoral. É preciso dizer, Gisele, que campanha tem que ter um teto mais baixo. Hoje, o teto para uma campanha de deputado estadual, por exemplo, é de R$ 1.600.000, se eu não me engano.
Nada justifica um deputado estadual poder gastar R$1.600.000 na campanha. O que é isso? Então a gente, primeiro, temos que fazer legislações para baixar esse teto, porque não justifica campanhas serem tão milionárias assim. Mas, por outro lado, eu estou utilizando o fundão porque eu não venho de família rica e porque eu escolhi não vender meu eventual mandato para um empresário. Te garanto que hoje, se eu quisesse um grande empresário para bancar minha campanha, talvez o setor do transporte, talvez o setor da mineração, eu teria esse dinheiro muito rápido. E hoje as doações empresariais são proibidas, mas de pessoa física não. E é permitido que a pessoa física doe até 10% do seu rendimento. Pensa, Gisele, eu recebo uma grande doação de um dono de mineradora. Como que fica meu mandato para votar a Serra do Curral, a mineração na Serra do Curral? Pensa se eu recebo uma grande doação de um dono de uma empresa de transporte. Como que fica meu mandato para fiscalizar o que acontece nos consórcios entre os municípios? Então, meu mandato não pode ter dono. O dono do meu mandato tem que ser o povo mineiro. Então, por isso, a gente escolheu fazer esse mandato utilizando o fundo eleitoral, mas mesmo assim eu fiz uma vaquinha online que teve doações, se eu não me engano, de mais de 40 municípios e a gente atingiu mais de R$10.000, porque o fundo demorou muitos dias para cair e foi a vaquinha que nos sustentou, o que mostra que além de estar usando o fundo eleitoral, a gente tem apoio popular e pessoas dispostas a ajudarem a bancar parte dessa campanha, às quais eu sou muito grata. Ok, resposta concluída. A gente também conclui o primeiro momento da nossa sabatina, sempre em nome de ACID, com apoio da OAB. Passamos então, Lohana, ao segundo momento, onde a gente sorteia as perguntas para que você possa responder. Tá bom. Então vamos à primeira. Divinópolis registrou casos chocantes de feminicídio neste ano. Se eleita, que propostas tem para amenizar este terrível problema? A pergunta é da internauta Cíntia Faria. Cíntia, excelente pergunta. Eu adoro perguntas assim, porque são perguntas sobre os problemas reais dos mineiros e mineiras. A gente tem uma situação hoje, Gisele, em que quando a gente está falando de violência contra a mulher, todo mundo quer falar sobre delegacia. E a delegacia é muito importante, mas a mulher que é vítima de violência, ela tem a vida dela depois do dia da violência. E ela precisa de suporte nesse dia seguinte. E onde que esse suporte acontece? No CREAS. O CRAS é o equipamento que previne a violação do direito, mas o CREAS é o equipamento público para onde a população vai quando o direito já foi violado. E hoje, nem 30% dos municípios mineiros possuem CREAS. O que acontece? É no CREAS que a mulher vai ser atendida por um psicólogo, vai ser atendida por um assistente social, vai ter ajuda para reorganizar suas finanças, ser cadastrada num programa de benefício, ter o apoio para que ela consiga, de fato, se libertar de uma relação abusiva em que ela sofre violência. E aí, quando a gente tem tão poucas cidades mineiras com CREAS instalado, a gente garante que as mulheres que estão em cidades pequenas, porque são nessas em que o CREAS não está, não têm atendimento. Então vamos supor que uma mulher sofre violência doméstica, por exemplo, em Itatiaiuçu. Ela não tem um CREAS lá para atendê-la. A prefeitura vai atendê-la como pode, vai disponibilizar algum psicólogo do sistema da saúde da cidade, mas a verdade é que a política pública para essa mulher que já teve seu direito violado não vai ser feita completamente. Ela tem que viajar, vai ter que ir para Itaúna, vai ter que ir para um município perto para ser atendida. Muitas vezes essa mulher só tem o dinheiro do almoço na carteira. Isso é inadmissível. Então a gente tem que garantir dentro do orçamento, porque essa disputa é orçamentária e quem vota orçamento é deputado. A gente tem que garantir dentro do orçamento recurso para ampliação das construções dos nossos CREAS. Tem que ampliar o número de CREAS em Minas Gerais, porque a maior parte das vítimas, das pessoas atendidas pós-violação de direito nessa instituição são mulheres e mulheres vítimas de violência. Ok, passamos à próxima pergunta então. Só um adendo sobre o fundo eleitoral que eu me lembrei aqui. Sim. É muito fácil também, Gisele, a pessoa dizer que não usa fundo eleitoral e pegar carona no fundo eleitoral dos outros. Infelizmente a gente tem visto isso, inclusive no nosso candidato ao Senado. O Cleitinho tem dito por aí que não usa fundo eleitoral, mas quando a gente entra na prestação de contas dele, ele tem recebido doações de fundo eleitoral de candidatos a federal, que fazem banners com a imagem dele e do deputado. Então divulgam também a imagem do Cleitinho, que diz não usar fundo, mas está pegando carona no fundo dos outros. Não tem nada de errado em usar fundo. Errado é querer ganhar voto dizendo que não usa, mas na verdade usar. Ok. Mesmo que Divinópolis tenha um eleitorado significativo, os votos se dividem entre muitos candidatos, os obrigando a terem votos fora da cidade. Como você espera conseguir essa votação fora de Divinópolis
A pergunta é do professor Márcio Almeida. Ah, que legal. O Márcio é um grande amigo. Essa pergunta também é excelente porque ela traz pra gente um pouco daquela perspectiva que eu abordei quando eu falei sobre a necessidade da gente baixar o teto do custo das eleições. A internet tem me ajudado a alcançar muitas cidades, Gisele, com um custo um pouco mais baixo do que eu teria se nós não tivéssemos essa ferramenta disponível. Hoje, através de reuniões online com apoiadores, de palestras, eu tenho apoiadores em mais de 227 cidades de Minas. Então isso garante que nós teremos votação em mais de 227 cidades. E esses são apenas apoiadores mapeados e registrados. Pode ser que eu tenha alguém que pretende votar em mim e que está fazendo campanha ali na sua família em uma cidade que eu ainda não consegui mapear, porque essa pessoa não me contou que está me apoiando. A gente sabe disso, né? Ou uma pessoa que mora em Belo Horizonte, mas vai votar no interior e por isso não me contou que vai votar no interior. Então, mapeada, eu sei que eu terei voto em mais de 227 cidades de Minas, fora aquelas que a gente não conseguiu mapear ainda. Então, eu acredito que a internet trouxe essa possibilidade, porque a gente consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo a um custo muito baixo. Então, essa é a nossa principal estratégia. Além disso, garantir um canal de conversa sobre as políticas públicas que a gente quer planejar. Quando eu estou falando de política pública para mulheres, por exemplo, a gente reúne grupos de várias cidades. E isso ajuda as nossas propostas e ideias a chegarem em todas elas. Ok. Vamos mais. A próxima pergunta. Como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? A pergunta vem da Faculdade UNA. Eu entendo que escândalo de corrupção tem que ser investigado. E é importante que as pessoas saibam que o escândalo de corrupção, ele só aparece quando há investigação. Houve uma fala minha que ficou muito conhecida quando eu apontei que o Bolsonaro, ele trocou chefes, diretores da Polícia Federal que estavam investigando os filhos dele. Ele nomeou um procurador-geral da República declaradamente bolsonarista, sendo que é só o procurador-geral da República que pode abrir investigação contra o presidente. Justamente nomeou esse senhor, o Augusto Aras, para que não houvesse grandes investigações contra ele. Então é importante que as pessoas saibam que investigação só acontece se as pessoas que estão na chefia, que estão no poder, permitirem que ela aconteça. Se for para ficar trocando chefe e líder de setor à medida que vai se aproximando dos amigos do rei, aí de fato nada vai acontecer. Tem uma história que eu gosto muito, que é a do Geraldo Brindeiro. O Geraldo, Gisele, ele foi procurador-geral da República na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Geraldo ganhou o apelido de engavetador da República, porque ele engavetava todas as denúncias sobre Fernando Henrique Cardoso. E aí parecia que não tinha grandes escândalos de corrupção acontecendo. Afinal, nenhuma investigação era levada à frente. Quando assume o outro governo, o governo do PT, do Lula e da Dilma, eles indicaram procurador-geral da República indicados pelos próprios procuradores. Então, os próprios procuradores elegiam o procurador que eles queriam que os chefiasse. Não era uma indicação política, era uma escolha da classe, de quem a classe considerava mais competente. A Dilma chegou a recolocar no cargo o Janot, da famosa lista de Janot, que sempre estava no calcanhar dos petistas, como deveria estar, investigando, fiscalizando de perto quem fazia coisa errada dentro do PT e dentro dos outros partidos. Então não houve esse aparelhamento anteriormente e justamente por isso tantos escândalos de corrupção apareceram e a gente pôde investigar. Agora, o que a gente precisa é ter governos e políticos comprometidos com a liberdade do Ministério Público, da Polícia Federal e das nossas demais forças de segurança. Ok, o tempo passa rápido, então, Lohana, vamos para a última pergunta dentro dessa sua entrevista de hoje. O que te levaria a votar em um candidato para o cargo que você almeja? A pergunta é da advogada Flávia Moreira. Excelente pergunta também. O que me levaria a votar num candidato seriam características que, muito sinceramente, eu tento colocar nas minhas falas e nas minhas propostas. Primeiro, propostas plausíveis e que a gente consegue perceber que tem lastro. Quando alguém chega falando uma coisa muito vaga, por exemplo, vou cuidar da educação, vou olhar pela educação, isso é muito vago. Como que você vai olhar pela educação? Eu quero garantir que a gente vai ter uma proposta a nível estadual, um plano estadual de combate à evasão escolar. A gente quer fazer política pública para isso. Fiscalizar a educação é muito vago. Vou olhar pela saúde, vou trazer dinheiro. Que conversinha mole, conversinha para boi dormir. Até porque, Gisele, a diferença entre o pior e o melhor deputado estadual não está no número de emendas que eles trazem. Porque verba, eles têm igual. O melhor e o pior deputado estadual têm o mesmo valor para trazer. Então, qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é a capacidade de pensar, de articular, de fiscalizar, de fazer política pública com inteligência. Então, o que me levaria a votar em alguém para o cargo de deputado estadual, e eu votaria em mim por isso, é porque eu tenho propostas plausíveis, palpáveis, muito fáceis da pessoa que me elegeu fiscalizar,
porque eu fiz um mandato mais transparente da Câmara Municipal de Divinópolis, com prestações de contas mensais que estão disponíveis no meu site, porque eu sou acessível e não estou no mundo da fantasia falando de assuntos que não interessam a ninguém, para que a gente não fale dos assuntos que realmente interessam. A evasão escolar, a agressão às nossas mulheres, as queimadas e o meio ambiente sendo entregue pelo governo de Minas e tudo mais que de fato impacta a nossa vida. Então eu votaria em alguém que fala de problemas reais e traz soluções reais. Ok, Lohana, o tempo passou rápido, como eu disse anteriormente. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Para qual câmera eu olho? Para essa daqui? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Hoje foi um dia muito especial para mim, porque estar aqui no Agora, que foi o primeiro veículo de imprensa para quem eu dei entrevista quando fui eleita vereadora, é motivo de muito orgulho e de muita alegria. Eu quero estar aqui para a gente poder falar também sobre, se Deus quiser e vocês ajudarem, uma eleição vitoriosa de deputado. Mas muito mais do que isso, no dia seguinte eu quero estar conversando com as pessoas e planejando política pública para Minas Gerais. Eu não vou ser uma deputada que vai fazer várias leis, porque Minas Gerais já tem muitas leis. Eu vou ser uma deputada que vai fiscalizar as nossas leis, que vai fazer política pública palpável e que vai ser muito mais do que só uma despachante de dinheiro público. O deputado é muito mais do que alguém que manda emenda. É claro que eu vou fazer isso, mas eu quero fazer muito mais do que isso e eu quero que vocês me cobrem muito mais do que isso. Então é por isso que hoje eu estou pedindo o voto de vocês, dia 2 de outubro, bora todo mundo eleger a primeira mulher como deputada estadual da nossa micro-região e votar 43.500 para deputada estadual. Obrigada a todos do Agora, da CID e da OAB. Ok, boa sorte para você, Lohana. Muito obrigada, mais uma vez. Então, a entrevista da Lohana, então, encerra a primeira sabatina da noite, mas não acabou não, daqui a pouquinho tem outra, a gente vai ouvir ainda a Thay Araújo. Então, até daqui a pouco.